a composição da mesa. Doutor Itamar Franco, presidente da República Federativa do Brasil. Doutor Guilherme Aquiles Domingos, presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Doutor Humberto Mota, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Senador Albano Franco, presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Doutor Leonel de Moura Brizola, governador do Estado do Rio de Janeiro. Dom Eugênio Salles, cardeal da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Doutor Fernando Henrique Cardoso, ministro do Estado da Fazenda. Doutor Luiz Antônio Fleury Filho, governador do Estado de São Paulo. Doutor José Antônio Barros Munhoz, ministro do Estado da Agricultura. Doutor Joaquim Moris, governador do Distrito Federal. Doutor Hugo Napoleão, ministro do Estado das Comunicações. Doutor Hélio Garcia, governador do Estado de Minas Gerais. Doutor Maurício Correia, ministro do Estado de Justiça. Doutor Jamil Haddad, ministro do Estado da Saúde. Doutor Paulo Durante, secretário-geral da Presidência da República. General de Brigada Fernando Cardoso, chefe do Gabinete Militar da Presidência da República. A Confederação das Associações Comerciais do Brasil, no ano em que se registra a passagem do 81º aniversário de sua fundação, tem a honra de receber a visita de Sua Excelência, o Dr. Itamar Franco, digníssimo presidente da República Federativa do Brasil, para presidir a solenidade de posse do Dr. Guilherme Aquiles Domingos na presidência de seu Conselho Diretor e Diretoria para o biênio 1993-1995. Nós vamos ouvir agora as palavras de boas-vindas do senhor Humberto Mota, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje, recebemos a honrosa visita de Sua Excelência, o senhor Presidente da República, Dr. Itamar Franco, para a solenidade de posse de Guilherme Aquiles Domingos na presidência da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. As presenças do Presidente da República, dos governadores dos principais estados, das principais lideranças políticas partidárias e empresariais, realçam o significado político dessa solenidade. A Confederação das Associações Comerciais do Brasil, reunificada, inicia uma nova etapa em sua história. A opção pelo Rio de Janeiro como sede de nossa entidade nacional reflete a consciência e o sentimento de que esta cidade continua sendo a capital política do Brasil.
presidência da República, com seu passado intocável, de homem próprio, trabalhador, obstinado, visão de futuro e sentimento de história, dentro das melhores tradições dos homens públicos das Minas Gerais, é uma referência política de singular importância. Um presidente com a biografia do Dr. Itamar Franco, desvinculado de compromissos partidários, que assumiu a chefia da nação após um amplo e suprapartidário movimento político de resgate moral de nossa cidadania, tem todas as condições necessárias e indispensáveis para liderar a transição brasileira. A transição para um país onde não haja espaço para a convivência com a inflação persistente e criminosa que hoje ameaça o nosso próprio tecido social. A tragédia da Candelária, que nos envergonha e humilha, os sequestros como rotina criminosa, os cidadãos sendo obrigados a se isolar com grades em suas casas, são reflexos dessa crise gerada pelo monstro inflacionário. Nós, dos movimentos das associações comerciais, que representamos 1.600 entidades atuando em todo o Brasil, ao elegermos Guilherme Afif Domingos, nosso presidente nacional, reafirmamos nossa disposição de nos incorporarmos a esse esforço inadiável de mobilização em prol do país. Guilherme Afif Domingos é um empresário vitorioso e homem público íntegro. Bravo não confunde bravura com bravatas. Político competente não transige em busca da popularidade fácil que se confunde com a demagogia. O fim da inflação, a retomada do desenvolvimento, o império da lei e da justiça, a convivência democrática dos contrários, uma nação que não tenha que se envergonhar da pobreza de seus filhos. Essas são as responsabilidades que o momento histórico impõe a todos aqueles que exercem funções de liderança. Rogo a Deus que continue inspirando e protegendo o nosso país. A Associação Comercial do Rio de Janeiro, honrada em sediar a Confederação das Associações Comerciais do Brasil, agradece a presença de todos aqueles que aqui vieram prestigiar a posse de nosso líder maior, Guilherme Afif Domingos. Muito obrigado. Bem, dando prosseguimento à cerimônia, vamos proceder à leitura dos nomes dos integrantes do Conselho e Diretoria da Confederação eleitos em 7 de junho de 1993. Presidente, senhor Guilherme Afif Domingos, da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Primeiro vice-presidente, senhor José Elias Táchira, do Piauí. Neste momento, senhoras e senhores, usará a palavra o senhor Guilherme Afif Domingos, presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Por honrosa delegação de meus companheiros, assumo agora o comando da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. É distinção que lhe permanece, mas que também me atribui grandes e graves responsabilidades. Passo a presidir uma das mais antigas entidades nacionais, que além de representar os empresários brasileiros, é um dos mais importantes e eficientes instrumentos de defesa da cidadania. Ressalto este aspecto, porque sabemos todos o quanto vem sendo sacrificados os direitos políticos e civis do indivíduo em um país no qual o Estado e nação seguem caminhos diferentes, se não divergentes. Somos histórica e essencialmente liberais. Nossas associações, criadas há mais de 170 anos, congregam democraticamente os empresários com uma trabalhosa, mas indeclinável missão: defender os interesses nacionais e promover o desenvolvimento através da livre iniciativa e da economia de mercado. São práticas que as ideologias miúdas e a visão preconceituosa punham sob suspeita, mas que se impuseram no mundo moderno como os melhores caminhos do progresso econômico e social.
Ao contrário do que o nome parece indicar, as associações não se ocupam apenas do comércio. Elas abrangem toda a atividade empresarial, que no passado intitulava-se genericamente de comércio. E a prova é que os órgãos de registro dos atos empresariais chamam-se até hoje, no Brasil, juntas comerciais. Assim, as associações comerciais e, por consequência natural, a própria confederação reúnem por adesão voluntária empresários do comércio, da indústria, da agricultura, de serviços, de instituições financeiras e também profissionais liberais ligados à atividade produtiva. Abrangem micro, pequenas, médias e grandes empresas. A nossa base de operação é o município, no qual estamos presentes, não só como representantes da atividade empresarial, mas também como entidades que se ligam intimamente às ações comunitárias, dando atenção especial às de natureza cívica, filantrópica e benevolente. Somos hoje cerca de 1.600 associações comerciais. Atuamos nos principais municípios brasileiros, mas também nos de pequeno e médio porte, os quais são considerados por importantes estudos sociológicos como as células sadias de nosso compalido organismo social. Falamos em nome de mais de 2 milhões de empresários que formam a base de nosso sistema em todo o território nacional. Minhas senhoras, meus senhores, o senhor presidente da República, Dr. Itamar Franco, nos deu o prazer e a honra de comparecer a esta solenidade. Quero crer que a sua presença pode ser vista como um encorajador sinal de interesse e de reconhecimento pelo nosso trabalho nos estados e municípios do Brasil. Não devemos desiludir. Seria incorreto. Não podemos desiludir. Seria impatriótico. É de se registrar ainda o fato de estarem hoje conosco várias autoridades. Não acredito que elas aqui viessem, caso tivéssemos em algum momento traído princípios ou frustrado expectativas. Recusamos a retórica do engano. Optamos faz tempo pela linguagem do destemor, da clareza e da mais completa sinceridade. O presidente Itamar Franco viveu a riquíssima experiência de ter sido prefeito de uma cidade pequena. Acompanhou com o rigor que lhe é habitual o trabalho da associação Acompanhou com o rigor que lhe é habitual o trabalho da associação comercial de seu município. Esse tipo de vivência muitas vezes falta nos centros de poder, que pretendem nos desconhecer porque não participamos das estruturas corporativas herdadas do Estado centralista, lamentável herança deixada pelo fascismo. Somos frequentemente excluídos de reuniões, não nos querem nas câmaras setoriais, não nos convidam para o debate de pactos nem para o exame de projetos de interesse nacional. É uma discriminação que, tão odiosa quanto qualquer outra, só não nos aborrece, porque é prejudicial ao país. Senhor Presidente, Vossa Excelência é homem de alma simples e só as pessoas com essa virtude
tem a grandeza de reconhecer a importância dos pequenos, que somados constroem um país como o nosso. Se muitas vezes não conseguimos ir até o poder, Vossa Excelência nos distinguiu, veio até nós. Agradecemos de todo o coração a presença de Vossa Excelência, dos senhores governadores, ministros, senadores, deputados, prefeitos, vereadores e demais autoridades, os companheiros e os amigos. Companheiros e companheiras, a crise que hoje vivemos e sofremos no Brasil não é, na verdade, de natureza econômica. Trata-se, isto sim, de grave crise política que vem provocando a deterioração do quadro econômico com fortes e dolorosas repercussões sociais. Nos últimos anos, perdemos excepcionais oportunidades de ajustar e de reformar estruturalmente o Estado, principal fator de desequilíbrio econômico e social, como consequência do lamentável divórcio entre a sociedade e a sua organização político-institucional. Dados recentes do IBGE demonstram que a atividade econômica no Brasil hoje em dia é 50% subterrânea e 50% formal. É um descalabro que tende a agravar-se. Casos fiscalistas de plantão temem em rotular de sonegadores os que são apenas sobreviventes. O modelo de Estado aqui implantado passa por aprofundada crise e leva a nação a buscar cada vez mais os seus próprios caminhos. A ruptura entre os dois é total. Como o processo de empobrecimento do país é gradativo, mas sistemático, fomos nos habituando aos poucos com o vergonhoso quadro da miséria, da fome, da falência da saúde pública, da violência crescente, da degradação do costume, das crianças abandonadas e já agora fuziladas. Será que o episódio da Candelária não basta para despertar a nossa indignação? É desolador constatar que aceitamos como sendo normal uma situação inconcebível, em um país que dispõe de todos os recursos para dar certo. Nós nos acostumamos também, e a tal ponto com a inflação, que só falta agora comemorarmos quando ela se estabiliza na casa dos 30% ao mês. O que falta é vergonha para uma reação. Na área econômica, as empresas, especialmente as micro e pequenas, graças à competência e à pertinácia dos homens e mulheres que as dirigem, lutam para sobreviver à recessão, aos juros elevados, a um sistema tributário burocrático, massacrante e iníquo, a encargos sociais que incidem de maneira insuportável sobre a folha de pagamento, e há um clima de incerteza que aumenta demasiadamente os riscos. O que resulta de tudo isso? As empresas encolhem. Os empregos desaparecem. As insolvências
cresce e o desestímulo aprofunda-se. O desalento é ainda maior quando o Estado, para resolver seus problemas de caixa, tenta arrancar dos contribuintes mais e mais tributos, em vez de tapar os ralos pelos quais escoam os recursos da União. Nesse afã, confunde os que deliberadamente sonegam para enriquecer com os inadimplentes ou informais que são vítimas da crise que ameaça desmantelar o país. A grande maioria das pequenas e médias empresas que devem ao fisco ficou sem alternativa. Com a recessão, a alta taxa de juros e as perdas das margens de lucro gerada pela queda do poder aquisitivo de toda a população, teve de optar. Ou paga impostos, ou paga salários e salda seus compromissos com os fornecedores. É um brutal erro de enfoque, repito, confundir aqueles que são sonegadores por vocação com os que são inadimplentes ou informais por necessidade. É preciso corrigir as distorções que os levaram à informalidade e à inadimplência. Querer exterminá-los é, no mínimo, um contrassenso. Reduzir a carga tributária, ampliar a base de tributação, reduzir urgentemente o número de tributos, eis o pacto da produção e do emprego que a nação está esperando. Precisamos de uma política tributária. Não precisa de polícia tributária. Não bastassem esses obstáculos, há uma outra razão para tanto desistir. É a cultura da especulação que exaure o país. Ela transforma aqueles que trabalham e investem na produção em verdadeiros otários, enquanto os espertos se enriquecem na jogatina financeira e se pagam o país. Não bastassem esses obstáculos, há uma outra razão para chegamos ao disparate de tolerar a entrada do capital externo, que vem apenas para especular no nosso mercado de capitais, sem gerar um só emprego, mantendo todas as restrições ao investidor estrangeiro, que tem real interesse em aqui produzir e ampliar o nosso mercado de trabalho. A ética do trabalho é desfigurada pela ótica do ganho fácil e rápido. E tudo isso tem uma causa e um nó: a inflação. E não se esqueça, foi a inflação que neste século inventou o totalitarismo. A advertência se justifica. No cenário da crise brasileira, já surgem as primeiras vozes a pregar soluções extremadas. Temos que demonstrar à sociedade que a descrença dos políticos não deve servir de motivo para qualquer tipo de retrocesso, e sim para que se façam as grandes transformações. A legislação partidária e eleitoral, por exemplo, precisa ser reformulada para criar as reais condições de governabilidade.
Se a classe política não der respostas rápidas e convincentes a toda a sociedade, há de ver a democracia apodrecer em suas mãos. A revisão constitucional, em boa hora prevista pelos constituintes de 88, poderá garantir, se bem feita, a modernização e o crescimento do país. Esta é a única maneira de combatermos a causa básica da inflação, que é o descontrole do setor público. Nos últimos anos, o Brasil perdeu 3 grandes oportunidades de tornar-se contemporâneo de seu tempo. A primeira, uma nova república, por fatalidade. A segunda, uma constituinte, por imprevisibilidade. E a terceira, com a eleição direta para presidente da República, por falsidade. Temos agora uma nova e decisiva oportunidade com a revisão constitucional. Senhor presidente Itamar Franco, diz o provérbio que 3 coisas não voltam na vida: a palavra proferida, a seta desferida e a oportunidade perdida. Vossa Excelência recebeu uma herança infeliz, com um país em crise moral, política e econômica, e um Estado desarticulado e falido. Muitos lhe fazem justiça ao lhe reconhecer fina sensibilidade para perceber as angústias do povo. Outros, porém, o criticam. Acham que Vossa Excelência faz oposição ao seu próprio governo, quando temos certeza o senhor está se opondo a um sistema que impede a qualquer um de governar esse país. Senhor presidente, o trabalho de revisão constitucional previsto para outubro, e por paradoxal que possa parecer, a própria crise em que vivemos lhe dão uma oportunidade histórica de mudar esse quadro e de reacender a esperança do povo brasileiro. O resultado do plebiscito de abril indicou claramente que a nação deseja um presidente que a conduza. Assuma, pois, senhor presidente, o comando do movimento das reformas já. Lidere uma forte oposição às estruturas cartoriais e corporativas, cuja única preocupação é manter intocados os seus privilégios. O destino confiou-lhe essa missão. Vossa Excelência tem a força interior e a sensibilidade para cumprir. Lance as bases de um projeto de nação. E o fundamento desse projeto para o Brasil deve ser a descentralização. Que a União não faça o que os Estados podem fazer melhor. Que os Estados não façam o que os municípios podem fazer melhor, e que nenhum deles faça o que os cidadãos e a sociedade podem fazer melhor. Com essa distribuição de funções, o Estado tornar-se-á enxuto e suficientemente forte para ser, nesse processo, mais juiz e menos parte. O curto prazo de duração de seu mandato e a complexidade dos problemas estruturais do país não permitirão que Vossa Excelência realize todas as obras que desejaria. O importante, no entanto, é preparar o Brasil para chegar o mais rapidamente possível ao pleno desenvolvimento.
Sabemos que, para tanto, não lhe falta espírito público, desprendimento e coragem. Se entregar a seu sucessor uma nação financeiramente saneada, institucionalmente moderna e moralmente recuperada, Vossa Excelência terá cumprido o seu compromisso com a história do Brasil. Diz o Eclesiastes que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de colher. Agora é o tempo de plantar. É o seu tempo, senhor presidente. Companheiros e companheiras, temos consciência de que estamos preparados para dar ao presidente da República todo o apoio de que ele venha a precisar. A partir desse momento, a ação empresarial começa a ser mobilizada. Em cada município, vamos motivar as lideranças comunitárias com a nossa mensagem, para juntos levarmos aos parlamentares da região o que temos a propor e a reivindicar. Acreditamos que o Brasil, uma vez liberto das amarras do atraso institucional e político, poderá dar a curto prazo um salto histórico na direção do terceiro milênio. Muitos afirmam que a década de 80 foi perdida. De fato, ela nos impôs pesados sacrifícios, mas nem tudo se perdeu. Aprendemos na base da sociedade a viver com mais sabedoria e a trabalhar com mais eficiência. As empresas brasileiras estão até enxutas demais. Na livre iniciativa, o relacionamento entre o capital e o trabalho evoluiu do confronto para a cooperação. Não faz muito tempo, sociólogos e economistas julgavam que essa evolução, por ser teoricamente contraditória, jamais poderia ocorrer. Provamos que a contradição era aparente. A luta pela sobrevivência ensinou-nos o real sentido da solidariedade. Existe atualmente um clima favorável para elaborarmos juntos, capital e trabalho, um projeto de nação capaz de conciliar desenvolvimento com justiça social. O Brasil foi o país que mais cresceu entre 1870 e 1987, o que demonstra a sua indiscutível vocação de prosperidade. Para que não se destrua essa vocação, basta saber mobilizar e administrar os recursos disponíveis. Tão logo consigamos superar o atraso político e a desatualização institucional com as reformas e revisões desejadas, faremos com que o Brasil retome o desenvolvimento, que é o novo nome com que o mundo rebatizou a paz. Senhor Presidente Itamar Franco, reitero-lhe o meu apelo que Vossa Excelência lidere as reformas que se fazem necessárias. Reafirmo-lhe que as associações comerciais estarão ao seu lado e ao lado do Congresso Nacional. O desafio lançado à classe política é muito claro: criar condições para que o país volte a crescer. Acelerar o nosso desenvolvimento será a tarefa dos empresários, juntamente com os trabalhadores. Essa é uma dívida que nós temos com as gerações futuras. Esteja certo, senhor presidente, que saberemos honrá-la e resgatá-la. E eu gostaria de contar uma parábola que um dia me foi ensinada. Numa pequena aldeia de um pequeno país, lá vivia um profeta, um sábio, cujas atitudes perante a sociedade faziam com que cada dia mais
ele fosse querido por toda ela. Isto despertou a desconfiança do rei. E um belo dia, o rei o chamou em seu palácio para que, perante o povo da localidade, ele tentasse regularizar. E quando o sábio lá chegou, o rei estendeu-lhe a mão e disse: tenho nesta mão um pássaro. Se o senhor tem mesmo o dom da sabedoria, responda: esse pássaro está vivo ou está morto? O sábio pensou rapidamente, raciocinou e pensou consigo mesmo: se eu disser que o pássaro está vivo, ele, com a força de sua mão, o esmaga e desmoraliza. Se eu disser que o pássaro está morto, com leveza ele o solta e me desmoraliza. E o sábio então respondeu: majestade, o futuro desse pássaro está em suas mãos. Senhoras e senhores, vamos ouvir agora a palavra do excelentíssimo senhor Presidente da República, Dr. Itamar Franco. Senhoras e senhores, moços e moças, permito inicialmente dizer que o pássaro não está apenas nas minhas mãos, está nas mãos de todos nós. Vejo neste encontro o Brasil reunido, o Brasil que se conhece, por conhecer-se, se estima e confia em si mesmo. É o Brasil que amanhece todos os dias para o trabalho, este ato central da vida, que pode repousar todas as noites com a consciência moral intocada. O trabalho, sabem os senhores, mais do que o emprego dos braços e da inteligência. A ele deve entregar-se o homem como ser inteiro, senhor de sua liberdade. Os seus esforços pode reunir os bens que tornam mais tranquilo o seu futuro e o futuro de sua família. E é no trabalho que ele se realiza como cidadão. As comunidades humanas são, antes de mais nada, um grupo de pessoas que fazem e trocam entre si os produtos de seu trabalho. É nesse singelo encontro que as pessoas se descobrem, procuram caminhos comuns de realização social. Só o trabalho edifica as nações. Aceitei com prazer o convite para assistir à posse de Guilherme Epifânio como presidente dessa cidade. Não só para participar desse momento de grande significação para os comerciantes industriais do Brasil inteiro, mas também para trazer aos senhores uma palavra do governo nacional. Estamos vivendo contra as aparências e o ânimo destrutivo de alguns, um dos momentos mais promissores da história de nosso país. Se é verdade que as crises acumuladas e não resolvidas nos trouxeram uma situação limite de injustiça social, é também verdade que não temos outro caminho que não seja o do entendimento e o da solidariedade ativa entre as duas nações que o comunismo separou. Foi a solidariedade que nos garantiu o território e fez os dias mais fortes de nossa história. As bandeiras, a aventura dos garimpos, as lutas que marcaram e asseguraram as fronteiras, a construção de Brasília e a ocupação inconclusa dos vastos territórios do centro-norte e do oeste têm sido empresas que só puderam realizar-se graças à predominância da solidariedade sobre o egoísmo, a solidariedade e o exercício ativo da ética.
O Brasil que nós queremos deve ser a associação de homens que só aceita a prosperidade se ela estiver fundada na honra. Os homens que se enriquecem com sua inteligência e seu trabalho não se constrangem com o êxito, nem ofendem com a opulência os que não conseguem o mesmo destino. Mas devem temer a justiça, os que, roubando do Estado, roubam de todos. Os que montaram e exploram o sistema de drenagem dos recursos públicos. Os que promovem e preservam a desigualdade, porque só podem competir pagando os salários que a vida dos trabalhadores disseminam a miséria. Senhoras e senhores, moços e moças, temos consciência de que o nosso tempo é curto e não vamos ocupar um debate estéril com os nossos adversários. Isso nos interessa, mas não interessa a nação. A primeira de todas as missões que a consciência política me impõe é de restaurar em nossa gente a certeza de que a esperança é a antecipação da realidade, quando está acompanhada do trabalho e do empenho moral. Este país não é o país dos sonegadores, não pertence aos corruptos, nem aos corruptores. Esse país pertence aos homens e mulheres que se olham nos olhos, sem que a face palideça. É o país que o povo quer no seu brilho, todas as vezes que o querem envergonhar. O Estado pode estar desmantelado. O Estado pode estar desmantelado e está desmantelado. Mas a nação demonstra o seu vigor. Apesar de infeccionada pela inflação e ainda tomada em alguns setores pelo desânimo, o Brasil está reagindo com dignidade. A Confederação Nacional da Indústria, no registro dos indicadores econômicos de maio, que são os mais recentes, informa-se inequívoco o processo de recuperação da atividade industrial. O fato mais expressivo, cita somente o documento da Confederação Nacional da Indústria e não do governo, se refere à continuidade da expansão do emprego pelo quinto mês consecutivo, sendo o resultado de maio de maior magnitude em todo o ano de 1993. Agradeço-lhes de terem convidado a participar da cerimônia de hoje. Peço-lhes que nos ajudem nesses duros meses que aguardam o governo. Não lhes posso prometer senão a minha própria honra, os meus esforços e o meu respeito para a nação, que se estampa na face de cada um dos brasileiros digno de sua cidadania e que se reflete nos olhos de cada uma de nossas crianças. Vamos, todos unidos, fazer a pátria que merecemos. Muito obrigado. Enquanto o excelentíssimo senhor presidente da República, doutor Itamar Franco e demais autoridades vão se dirigir ao 13º andar, onde receberão cumprimentos e serão oferecidos como qualquer. Por favor, fiquem em seus lugares, por favor. Se nós não tivéssemos numa crise tão grande, nós não teríamos um desafio e o ânimo para esse desafio maior que a própria crise. Então, eu tenho certeza que nós vamos passar por essa e o Brasil vai encontrar o seu caminho e nós, que representamos uma grande base em todo o Brasil, vamos dar a nossa contribuição.